Podem sentar-se. E queria convidar vocês a abrir a Bíblia, ou se vai aparecer aqui, no Salmo 145. Salmo 145, a partir Salmo 145, não é exatamente aí, mas a gente pode começar até o primeiro versículo. Diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Deus meu, eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras se renderão graças ao Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Amém. Aleluia. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Deixa eu só me situar aqui nas coisas que a gente tem para tratar a respeito deste salmo. Então, Davi, ele está louvando a Deus pelo que ele faz, mas também pelo bem, por quem ele é, mas também por quem ele é. Eu fico imaginando um pouco assim a vida de Davi. Primeiro, ele era um homem lá até esqueci agora, como se chama, cuida das ovelhas, pastor, cuidador lá das ovelhas. Eu acho que ele não tinha muito tempo, assim, todo o tempo ele tinha que estar lá observando, tratando, das ovelhas, para elas, primeiro para não fugirem e também para não ficarem doentes. Depois ele é chamado, ele também é um levita, que tocava instrumentos, ele adorava a Deus, impressionado de ver. Depois ele vai lá para o palácio, quando o rei manda chamar ele, alguém avisa: olha, eu conheço um adorador, um homem que toca, e começou a estar lá na casa do rei. E depois ele é escolhido para ser o próximo rei. Mas antes disso, ele tem que fugir. Então a gente fica imaginando assim a demanda na vida de Davi, para ainda assim ter esse contato com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente bota tanto obstáculo, Não, mas olha, eu tenho que sair cedo do trabalho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e Deus fica normalmente de lado. Ou a gente entrega para Ele, muitas das vezes, uma parte assim do nosso tempo, tão pequeno. E eu fiquei impressionado com o que ele está fazendo aqui, Está louvando, adorando os feitos de Deus na vida dele. Mas fora isso aqui, a gente está vendo muita coisa aqui, muitos motivos para a gente adorar a Deus, para a gente louvar a Deus. Mas o que nós vamos trabalhar mais ainda aqui é
número 4, versículo número 4, diz assim: uma geração louvará para outra geração as tuas obras e anunciarão os teus poderosos feitos. Então, isso está me falando um pouco, está me incomodando um pouco, me incomoda, e muitas vezes assim, tem me feito refletir sobre o que é que eu vim fazer aqui, né? Por que você está aqui? Por que Deus te criou? Isso me chama a atenção. Mesmo quando eu não conhecia Jesus ainda, eu me perguntava, qual é a razão de eu estar aqui? E para o mundo, a ideia é que, enquanto nós estivermos passando por aqui, a gente parece que tem que fazer 3 coisas. Um, ele diz que tem que plantar uma árvore. O outro é escrever um livro. E tem um outro, que eu não estou lembrado agora, mas tem 3 coisas. Ter filho. Olha aí, interessante. Não sei se vocês já escutaram isso. Mas será que é só isso? Né? É fácil criar um filho? Não, né? Agora imagina a minha mãe. Nós fomos 8. Alguns anos atrás, né? Nossa geração era um time, né? Quase. E eu fico olhando assim, eu fico imaginando assim, como foi que ela conseguiu, né, hoje ter todos esses filhos e nenhum deu assim para uma coisa ruim, né? E às vezes hoje a gente tem 1, tem 2. E olha que não é fácil. Mas diante disso aqui, aí eu fiquei um dia desses tendo que comemorar o meu aniversário. O pastor foi lá comer batata assada. Quando a gente é novinho, a gente não para refletir, né? Aí vai chegando a idade, aí chega bem aqui e você diz: ih, rapaz, eu acho que eu já tenho ficando meio, né, coroquinha, né? Aí a gente fica pensando, e aí? Eu já peguei uma senha, já estou mais para lá do que para cá, né? Porque todos nós temos uma senha, né? Estamos numa fila para daqui a pouco subir, né? E aí, o que é que eu já fiz? O que é que eu estou fazendo? E esse versículo realmente ele me chama a atenção para isso. Ele diz que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E aí é que está a questão. O que é que eu estou fazendo na minha geração, né, para que os feitos do Senhor possam estar sendo espalhados, possam estar sendo contados? O que é que eu estou fazendo? Ele está dizendo aqui que nós somos chamados para contar para outra geração sobre os feitos do Senhor. Entendeu? Eu não posso, né, de me questionar sobre isto, né? Diz assim, o Salmo 145 nos fala de que devemos contar a outras sobre os feitos do Senhor na nossa vida, né? Na nossa geração. Não posso deixar de perguntar isso para mim, né? O que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? E aí a gente está ligado esse tema aqui com o tema que está aqui, né? Qual é o legado que eu estou deixando? Qual é o legado que eu quero deixar na minha geração? O que é que eu estou deixando para a futura geração? E é interessante também, vou falar algumas coisas aqui, que algumas pessoas, assim como eu, que já está quase na minha faixa de idade, nós estamos sendo até de uma geração que está em transição. Pastor, orando. Por quê?
né? Nós estamos em transição, estamos vendo uma geração que muitas das vezes ele entra em choque com a gente. A gente está vendo uma geração que está sendo transformada, mudada de uma hora para outra, numa velocidade incrível. Por exemplo, eu sou da geração em que, quando a gente tinha que estar no almoço, todo mundo tinha que estar lá. Eu dou graças a Deus por isso, porque nessa hora era uma hora sagrada. Se você chegasse no outro dia e não se apresentasse para almoçar naquela hora, você ia ficar sem comer. Se você comesse, você ia lavar os seus pratos, as coisas tudo. Se a gente fosse fazer hoje isso nessa geração, era uma maldade. Mas nessa época, meu amigo, nunca mais eu ia querer estar fora da hora naquela refeição, entendeu? Então entra em choque hoje, né? Então tem várias coisas assim que nós somos de uma geração diferente. Respeito. Meu pai dizia assim: olha, amanhã, se você não chegar aqui 5h30 e tomar seu banho, eu chegar, você ainda estiver lá para fora brincando, isso é amanhã. Meu amigo, apanhava. E sabe que apanhava com o quê? Uma coisa chamada palmatória de Acapulco. De Acapulco. E dava desse lado e dava desse lado. Minha mãe tinha um negócio lá de uma vassourinha enfiada no telhado, assim. Quando a menina aprontava, chegava e dançava, assim, batendo nas pernas delas. Então a gente, mesmo nessa geração passada, a gente não sabia o que era odiar nossos pais, se revoltar contra os nossos pais. Pelo contrário, a gente tinha respeito, muito respeito. Coisas que muitas das vezes a gente tem deixado de ver hoje. Então, muitos desses legados que a gente tem hoje foram deixados pelos nossos pais. Muitos foram coisas boas, talvez muitos não foram tão boas assim, mas mesmo assim, gente, foram coisas maravilhosas. E hoje, quando você tem um filho, a responsabilidade de deixar esse legado é seu. Melhor ainda hoje, porque, digamos assim, eu tenho ouvido muito, né? Às vezes até na igreja mesmo, as pessoas dizem: olha, essa geração de jovens está perdida. Mas não é o que a gente pode falar aqui. Vai estar perdida se quiserem se perder. Porque a palavra de Deus, o que está dizendo aqui, né? Uma geração está contando a outra geração os feitos do Senhor. Então esses jovens, vocês jovens, só vão se perder se quiserem. Porque a palavra do Senhor está sendo falada para vocês. Os pais de vocês estão dando exemplos. Estão procurando. Talvez você não faça o que vocês querem, né? Não dê o melhor celular, não dê o melhor notebook, mas eles estão dando o que eles podem dar no momento. E não devem perder essa oportunidade de pegar tudo isso. Talvez pode não estar dando tanta importância agora, mas um dia, talvez quando seus pais não estiverem mais, você vai saber o que é isso, o que é o valor dessas coisas, o que esses ensinamentos, o que essas broncas, né, que às vezes os jovens parecem ser bronca, enquanto que o mundo está falando hoje o contrário, né? Seus pais já não é mais toda essa autoridade, vocês têm que ser livres. Não é verdade isso. Não é totalmente verdade. Pois é, vamos ver aí. Então, o Senhor chamou eu e você para proclamar o nome dele, para falar dos seus feitos. É o que a palavra está dizendo. Nós fomos chamados para proclamar o nome do Senhor, para falar dos seus feitos.
A pergunta é: estamos fazendo isso? Isso é uma pergunta que você, precisamos responder. Nós estamos fazendo isso? Né? Ou nós só estamos, como muita gente faz, só criticando? Ah, esse jovem é rebelde, esse jovem é aqui. Se você for lá no projeto vídeo, você talvez fique até meio escandalizado, assim, pelo comportamento que alguns garotos têm. Mas pensa muitas das vezes de onde eles vêm. Aí a gente vai pegar eles e bater ou não querer mais eles lá? Claro que não. Não vai fazer isso. Nós estamos ali justamente para isso, para acolher eles, para ensinar, para falar dos feitos do Senhor. E eu creio que muitos podem não vir para Cristo agora, mas é uma semente que está sendo semeada na vida desse garoto. Como muitos que já começaram há um tempo atrás, hoje são rapazes assim, que estão caminhando bem, trabalho, igreja, só isso. Mas nós precisamos nos questionar. Eu achei legal que a Thaís até falou ainda agora, né, sobre o início da reunião aqui do louvor, que Deus quer mais. Deus quer mais de mim, de você. E Ele sabe, Ele quer mais porque Ele sabe que nós podemos fazer mais. Então você e eu, nós somos responsáveis em anunciar os feitos do Senhor para esta geração. Tá? Você e eu, nós somos responsáveis em anunciar os feitos do Senhor para essa geração. É isso que nós estamos fazendo? É isso que nós estamos fazendo? Se nós não estamos fazendo, precisamos fazer. Se eu fosse, digamos assim, perguntar para você agora, né? Algumas coisas que talvez significa muito para você, digamos assim, esse aqui é o meu legado, que eu vou deixar. A família Pastor Henrique tem um legado lá, né? É engenheiro? Engenheiro? Se formou de engenharia, né? Quem mais se formou de engenharia lá? O Henriquinho, né? Olha aí. Então, na engenharia, o chapéu de um engenheiro na obra é branco, né? É branco. Se ele tivesse que pegar alguma coisa para mostrar o significado da engenharia na vida, ele ia mostrar um chapéu branco, né? Eu acho, né? Eu queria no dia que eu estava comemorando o aniversário, não vou dizer a idade aqui, senão vocês vão ver que eu sou do tempo do pastor Arão, vamos dizer isso. Mas eu fiz uma coisa interessante lá, né? Eu peguei algumas coisas, assim, quando o pessoal ainda estava chegando, e eu fiquei pensando, né? O que eu colocaria aqui para resumir um pouco daquilo que eu tenho como legado? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou juntar? Eu quero dizer que isso aqui é muito feito pelos americanos, viu? Se eles vão comemorar uma graduação, se eles vão comemorar, aí eles pegam algumas coisas lá e colocam. Eu achei interessante isso. Aí eu tentei fazer um pouco disso, né? Resumir um pouco e contar um pouco. Como é? Qual é o meu legado? Qual tem sido o meu legado? Eu sei que você deve ter o seu. Eu fico pensando, né, que se o pastor fosse colocar uma coisa assim que significa muito para ele, era uma cuia, né? Aí ele ia dizer: por que eu estou trazendo essa cuia? Porque o açaí faz parte da minha vida. E várias outras pessoas aqui talvez vão
colocar alguma coisa, né, como seu legado. Né? Aí eu tentei fazer mais ou menos isso. Ó. Aí vocês vão olhar aqui, bola de basquete. O que tem a ver bola de basquete comigo? Quem é que joga basquete? Normalmente tem uns camaradas lá de 2 metros, 1,90 m, 2,10 m, não é isso? O que tem a ver? Tem muito a ver, porque no início da minha assim, decisão por Cristo, uma pessoa me levava lá para o AVA, e lá não importava a altura, importava estar junto. A gente brincava basquete, era muito divertido, e sem saber, Deus já estava me preparando para no futuro trabalhar com esporte, sabe? Eu vim perceber muito isso depois, né? Eu vim associar isso depois e dizer, poxa, eu vejo que às vezes Deus já está preparando você para alguma coisa no futuro, para você usar, e a gente precisa estar atento. Quando Ele mostrar, a gente vai lá e faz. Aí hoje também tem a bolinha, né, que os meninos jogam lá na Beth Shalom. E eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol. Então, cada vez que eu vejo eles jogando, é como se eu ainda estivesse jogando. E ainda melhor hoje que a gente tem a palavra de Deus para compartilhar com eles. É muito prazeroso. É complicado, é difícil, porque você tem que ter tempo, você tem que ter toda a vontade, toda a disposição, mesmo diante de muita situação difícil, mas a gente está lá, porque você tem um chamado. Nós fomos chamados para isso aqui. O mais importante lá não é o futebol, a gente está sempre falando para eles. Outra coisa que eu posso dizer, olha, a minha profissão lá tem um alicate, tem um medidor de tensão, de várias coisas. O que eu faço hoje é necessidade. A minha vida é isso, né? O sustento que eu trago para a minha família é através da minha profissão. Eu faço isso com muito prazer. Eu gosto. Uma coisa que eu escolhi de esporte aqui no Pará para torcer é que eu conheço tudo. E não me arrependo até hoje. E a gente tem uma blusa do grupo familiar Mateus e seus amigos. Tá? Tem a camisa que é dos meninos, né? Também tem o seguro da Beth, da Shalom, e tem os atletas de Cristo. Então, foram quem me ajudou a se preparar para trabalhar com as crianças. O que a gente tem também aqui, você está vendo ali uma barcazinha ali? Tem uma fotografia. E aí eu e a minha esposa, a gente, eu falo até um pouco, não sei como dizer, mas a gente levou muito tempo para fazer uma viagem fora daqui do Pará. Não façam isso como casais. Façam uma viagem, só vocês dois. Vocês não sabem quanto isso é importante, quanto é renovador. E uma outra coisa é que aquilo ali não é uma barca furada. Jovens, tenham cuidado para escolher certo, para escolher dentro da vontade de Deus a pessoa certa. A pessoa certa. Espere, não se apresse. Busque na vontade de Deus. Busque fazer as coisas para Deus. Isso aqui, ó. Busque estar louvando os feitos do Senhor. E Ele vai providenciar. Providenciou para mim. Né? Eu achava que nunca ia acontecer isso. Nunca ia ter uma família. Nunca ia ter uma esposa. E Ele deu. E na hora certa, Ele vai dar também. E casamento é entrar no barco para caminhar na direção de Cristo.
Não é um barco para ser furado e naufragar no meio do mar e acabar tudo. Não é nada disso. Tem que pensar nisso. O rapaz é tão bonitinho, né? Ele me trata tão bem, ele gosta de fazer. Ele tem Jesus Cristo? Se não tem, é como aquele camarada que cantava aquela música, né? O Herbert Viana. Entrei de gaiato no navio. Então não entra de gaiato no navio. Não entra de gaiato no navio. Entra buscando a vontade de Deus o tempo todo. Faça o que você está fazendo, proclame as coisas de Deus. E outra coisa aqui é essa Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia, gente. Eu acho que foi a primeira Bíblia que eu tive, né? Tenho ainda. E ela já está bem velhinha. Bem velhinha mesmo. Igual a gente, como vai ficando, né? Vai ficando bem velhinho, vai vendo tudo, né? Ficando tudo. Mas olha só, ela está velha. Mas o conteúdo que está lá dentro não muda. O conteúdo é o mesmo. A mesma coisa com vocês, com a gente. Né? O que está dentro da gente de Deus não muda. Pelo contrário, vai se renovando. A idade vai passando, mas vai se renovando. A gente vai ficando cada vez mais ali, né? Firme com Jesus. Convicto do que a gente quer, de onde a gente vai, o que a gente quer deixar. Quando eu olho esse texto, deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso. Só isso. Só essas coisas. Quando eu vejo esse trecho aqui, ele diz que uma geração louvará a outra geração sobre os feitos poderosos do Senhor. Isso me leva a pensar sobre aquela corrida com obstáculos. Né? Vocês já viram, né? Que tem nas Olimpíadas. O camarada corre, aí ele tem que ultrapassar os obstáculos. E ele ainda corre com bastão. Ele vai correndo com bastão. Aí lá na frente já tem uma outra pessoa que vai acompanhar ele nessa corrida. Ele entrega o bastão para o outro corredor, para poder chegar até o final da corrida. Então a nossa vida aqui, como discípulo de Jesus, é isso. Nós precisamos estar entregando, né, fazendo com que a próxima geração também venha a conhecer a esse Deus que nós conhecemos. Amém? Eu queria, já caminhando para algumas coisas assim bem, indo para o final, e eu queria falar de dos personagens muito interessantes que deixaram seus legados. Queria falar sobre esse camarada aí. Eu vou só encontrar aqui aonde eles estão e aí a gente já vai falar. Tá. Eu queria falar de dois personagens interessantes que deixaram os seus legados. E queria falar de um que os jovens até conhecem bem. Deixa eu só me ver direitinho aqui. Onde foi que eu pude anotar esses camaradas aqui? Tá. Alguém aqui já ouviu falar sobre um camarada chamado William Shakespeare? Os jovens aí, todos conhecem. Professora Eliana, né? Professora Eliana, com certeza. Né? Professora Eliana, com certeza,
sabe muito bem quem foi William Shakespeare. Eu acho que até eu tenho que tomar muito cuidado aqui com o que eu vou falar, senão ela vai me puxar a orelha. William Shakespeare, em inglês, ele viveu em 1564. Ele viveu de 1564 a 1616. Ele era um poeta, eu estou até com dificuldade de falar, dramaturgo, né? E ele é considerado o maior poeta inglês, né? Nós temos, pelo menos foi o que eu pude ver, o Google me informou, que nós temos 193 países assim reconhecidos, né, no mundo, né? A obra deste poeta, ela já foi traduzida pelo menos em 153 países, né, com obras super importantes como Romeu e Julieta, Hamlet e várias outras. Ele tem um total de pelo menos 38 obras, né? Mas em Hamlet, uma frase ficou muito conhecida. O pessoal aí sabe, né? Qual foi a frase? Ser ou não ser, eis a questão, né? Então, o William Shakespeare está chegando ao final da vida dele, e ele é quem faz parte da história, né? Mas um homem, né, uma frase ficou assim bem conhecida: ser ou não ser, eis a questão. O que significava isso? O que ele estava querendo dizer com isso, né? Pelo menos no comentário que eu vi, diz que refere-se à vida diante de todos os acontecimentos. E Hamlet se pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Em outras palavras, o que isso significa? Continuar existindo ou acabar com a vida? Continuar existindo ou acabar com a vida? Chegou ao final da vida dele, com todas as coisas que ele fez, com todo esse legado deixado. Ele estava diante da vida dizendo: viver na adversidade ou ir ao encontro da morte e abandonar-se, né, ao nada. Então chegou ao final da vida dele e ele não tinha nenhuma certeza do que esperava ele depois desta vida, né? Ele não sabia para onde ir depois de sua morte. Ele não sabia para onde ir. Eu queria também começar a contar a história de um outro personagem, que é Paulo. 1 Timóteo 1, 11, ele já fala algumas coisas assim, muito interessantes. 1 Timóteo 1, versículo 11. Diz assim: irmãos, desculpa, eu peguei errado aqui. 1 Timóteo 1, 11. Opa, estou no livro errado, pessoal. 1 Timóteo 11. O irmão tá com ele aqui? Certo, deixa eu só ver aqui se é isto mesmo. 1 Timóteo 1, assim, 11 a 14, diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu fiquei meio confuso agora, se era realmente isso.
Talvez anotei um pouco errado. Ele diz assim: Paulo não teve esposa. A Bíblia diz que Paulo não teve esposa, é isso? Alguém fala o contrário? Pelo menos ele diz que ele tinha o dom de ser um homem até solteiro, né? Paulo não teve filhos, né? Paulo não teve filhos. Mas o legado que ele deixou foi de bênção, né? Você já foi abençoado por alguma carta de Paulo? Eu fui. Minha vida de encontrar uma esposa, de casamento, de tudo isso, está fundamentado nos escritos de Paulo. Eu lembro, eu sou da época da pastora Luciana, de ir para os retiros, de ir para todos esses encontros que tinha, né? E a primeira coisa que ia ser falado lá no retiro era sobre namoro. E os jovens já estavam até ficando meio chateados, dizendo: mas se eu só fala de namoro, os nossos líderes, né, só queriam falar de namoro. Aí eu lembro que um dos homens, né, dos anciões, disseram: mas a gente fala porque vocês ainda não aprenderam. Já é interessante. Então a gente foi crescendo nisso. E hoje, graças a Deus, por isso, porque nós, através da palavra de Deus, dos ensinamentos de Paulo, né, Deus nos ajudou a escolher a maneira correta. E é isso que Ele quer de você, jovem. Você vai saber fazer a escolha certa, né, se der ouvido à palavra de Deus. Paulo não teve filhos biológicos, mas deixou um grande legado para todos nós. O apóstolo estava na prisão, quando ele está falando isso para Timóteo. Eu peço perdão para vocês, porque eu creio que eu não li o texto certo. Mas ele está falando com o filho amado, com o discípulo amado, que era Timóteo. E está dando as instruções. Deixa só, eu acho que eu encontrei, pessoal. É 2 Timóteo. 2 Timóteo. Opa. Não, eu não vou. Eu creio que é 2 até Timóteo. Diz assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Ok. Então o que eu quero colocar com isso aqui, né, é de ver a diferença dos nossos legados. Como William Shakespeare, deixou um legado que no final da vida dele, ele não tinha certeza de para onde ele ia. Mas Paulo, né, ele encarou a sua morte, né? Paulo não teve problema. O apóstolo estava na prisão em Roma, sabia da sua proximidade, da sua morte. Paulo estava agora passando o bastão para a próxima geração, que era Timóteo. E como foi que ele encarou a morte? Agora sim, 2 Timóteo 4, 6 a 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ele diz: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardado a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Que legado você quer seguir, né? Nós falamos muito, inclusive a pastora falou muito aqui deixa eu só lembrar da palavra, dos ensinamentos deste mundo, né? Dos sábios, dos gregos, dessas coisas todas. É ruim saber dessas coisas? Não. Não. E o contraste, né, de um homem que diante da dificuldade teve vontade de suicídio, como William Shakespeare. E Paulo, que passou por coisas muito piores, soube, né, atravessar, soube viver toda essa situação. E no final da vida dele, ele diz que eu já estou sendo oferecido como libação a Deus. O que era isso? Era um vinho que era sacrificado no altar de Deus. E aquilo era como incenso suave para Deus. E Paulo está dizendo que a vida dele é como um incenso para Deus. A nossa vida precisa também ser assim, né? Que no final da nossa carreira, a gente possa também dizer a mesma coisa, né? A gente possa dizer a mesma coisa que Paulo está dizendo, né? Então ele está dizendo, por isso ele pode dizer no final, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Conceito de legado. Quero que você saiba o conceito de legado. Legado, diz o dicionário, que é um substantivo masculino. Disposição de última vontade, pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou mais coisas determinadas, ou mais coisas ainda determinadas, né? Se você tivesse de ir embora, sair daqui, o que é que você está deixando hoje para alguém que está próximo de você? A gente não sabe, né? A qualquer momento a gente vai partir, vai para a presença do Senhor. O que é que está deixando? Está deixando alguma coisa que mais tarde o próprio Jesus disse que a traça vai acabar e que não vai restar nada daqui? O que nós podemos deixar de mais valioso para essa geração, né? Você acha que um dia, quando seu filho estiver nos últimos momentos que a gente estiver lá para ir para a nossa morada aqui na terra, o que ele vai lembrar? Você acha que ele vai lembrar de um carro bonito que você deu para ele? De uma casa bonita? Não vai lembrar nada disso. Ele vai lembrar dos valores que você está deixando, né? Então, o mais importante são os valores, são os legados de Deus na nossa vida, né? São os legados. Eu conheço um pouco de histórias aqui, de filhos, até como eu, que nesse sentido de receber legado de Deus, dos meus pais, eu não tive praticamente nada. Mas graças a Deus, né? Porque Cristo nos chamou, nós agarramos essa oportunidade e a partir de agora, através dos nossos filhos, eles vão poder ter um legado diferente. Nós vamos poder deixar um legado diferente, né? Amém? Então é isso. Legado é uma disposição de última vontade. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, o discípulo amado, né? Eu estou deixando com você agora. Faça o que eu fiz, né? E o nosso melhor legado é depois que a gente passou a conhecer o Senhor. Talvez aqui a maioria não veio de um lar cristão.
Eu acho que a maioria não veio. Mas a partir do momento que a gente conheceu a Jesus, a gente realmente passou, ou passa a ter, ou deixar um legado. Né? Deixar legado é um dia chegar no final da batalha e também poder dizer que combatemos o bom combate e que guardamos a fé e termos a certeza que temos a coroa da vida. Ele diz que a coroa da vida não é só para aqueles que foram os grandes heróis, foram grandes, né, na fé, como Paulo foi um homem diferenciado. Mas ele diz que é para todos aqueles que aguardam pela vinda do Senhor Jesus. Você aguarda pela vinda do Senhor Jesus? Né? Se nós estamos aqui e não estamos fazendo isso, então nós estamos perdendo o nosso tempo. Né? Porque que seria a vida? Nascer, né? Brincar um pouco como criança, aí dá um alíviozinho, né? Mas mais tarde é estudar, trabalhar, né? Crescer, ficar velho, morreu, pronto. Que vida mais besta, se fosse só assim, né? Que coisa mais boba, mas não. O que o Senhor está dizendo, e o que está dizendo através de Paulo, né, é que nós temos sim, né, de combater o bom combate. Está difícil? Tá, mas você não está sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Né? Quer baixar a cabeça? Não faça isso. A palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite. O que nós estamos passando ou vamos passar não vai perdurar por tanto tempo. Porque no dia seguinte a gente vai levantar e vai... Nós somos da época, né, pastor, que a gente nunca sabia o que era depressão. Ih, rapaz, aquele cara me disse que eu sou... O que eram os apelidos da época, pastor? Um come manga, sei lá. Eu sou um papa manga. Pronto, se falar isso para alguém hoje é depressão, é tudo. Naquela época era só apelido bonito. Ninguém ficava magoado, nada. Né? Hoje não, gente. O que é isso, né? A gente não sabia o que era isso. A gente era feliz demais, mesmo quando não tinha nem o que comer. Eu sou de uma família que passou muita dificuldade. Sei que muitas famílias passaram por isso. Mas nós éramos felizes, muito felizes. Né? E hoje, né, Deus está nos colocando em situações até melhores, que a gente tem a oportunidade de oferecer coisas melhores para os nossos filhos. Graças a Deus por isso. Meu amigo, para tomar um refrigerante naquela época, às vezes era de meses. Não tomava, era só que suco. Do tempo daquele suco, né, pastor? Mas mesmo assim, gente, a gente tinha uma felicidade incrível. E a gente precisa ser assim também, gente, hoje, né? Ok? O que eu estou fazendo, né? Deixando para a futura geração, né? Como é que as pessoas vão no futuro lembrar de você? O que eu e vocês, nós estamos fazendo para que esta geração seja diferente? O que é que eu e você, nós estamos fazendo para que essa geração seja diferente? Nos acomodando? Né? Nós temos a coisa mais poderosa para transformar vidas, que é a palavra de Deus. Né? E quando nós aplicamos ela para a nossa vida, ela ainda é mais poderosa.
né? O próprio Jesus disse que se crermos, né, faríamos coisas ainda maiores que a dele. Você crê? Se nós cremos, se nós estamos falando amém, então nós vamos fazer. Você está dizendo que você quer fazer, que você vai fazer. Precisamos, palavras do pastor Arão direto, né? Nos determinar. Levante-se, de novo, né? Se ajunte aí de novo, juntinho aí da pessoa que está do seu lado, né? Juntinho, família, mãe, filha, amigo. Raquelzinha, chegue perto de alguém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.